Bom, vamos aqui, então, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa ferramenta, né, que nos ajuda tanto nesse dia a dia, né, na forma de nós nos organizarmos. Bom, pessoal, prazer, o meu nome é Nilson Toledo. Este ano de 2021 vão completar 26 anos já ministrando treinamentos, então eu já sou meio que um dinossauro nessa área de treinamentos, então já passei por muita coisa e por esta ferramenta da qual nós vamos falar, né? Então, eu quero falar aqui rapidamente com vocês. Eu sou designer, sou instrutor de treinamentos, aqui eu trabalho aqui na Conschool, sou um dos professores aqui da casa, e é um prazer estar com vocês hoje aqui falando sobre esta ferramenta, né, o Microsoft Excel, uma ferramenta aí que é tão importante para a gente hoje, que nos auxilia tanto em várias áreas, principalmente quando nós estamos trabalhando aí com o nosso marketplace, né? Então isso nos ajuda muito. E eu estou aqui para quê? Né, para falar um pouco com vocês, para dar algumas dicas para vocês, né, de alguns pontos bem importantes aí desta ferramenta e que realmente podem nos ajudar no dia a dia, né, do nosso desempenho, da nossa performance quando nós trabalhamos, então, com toda essa parte de planilhar valores, de ter uma ferramenta que nos ajude a tomar melhores decisões. Mas, para isso, a melhor coisa é ver na ferramenta, né? Então, nós vamos ver aí 4 pontos. E aí já fica o convite para vocês assistirem os nossos cursos lá na Unimagalu, inclusive um curso específico de 2 dias só sobre Excel. Então fica aí o convite para que vocês então façam a inscrição, vá lá no site, assistam todos os cursos que vocês puderem, mas vai também lá no Excel, vamos conhecer essa ferramenta aí bastante interessante aí que pode nos ajudar no dia a dia. Bom, como eu mencionei, hoje 4 dicas, né, do que nós podemos fazer dentro do Excel, entre a infinidade de coisas que nós podemos fazer, mas vamos aí 4 dicas para você que eu garanto que vocês vão gostar. A primeira dica que eu vou falar de Excel é basicamente sobre a questão de preenchimento relâmpago. O que é isso? Hoje, quando nós vamos copiar elementos, nós precisamos de elementos sequenciais, né, a gente usa muito o mouse, né, a gente acaba utilizando muito o mouse para trabalhar. E essa ferramenta do preenchimento relâmpago nos ajuda muito no que ela permite que a gente faça. Então, vamos aqui para a ferramenta que fica mais fácil de mostrar para vocês como que isso funciona. Então, aqui nós temos a tela do Excel e aqui alguns exemplos, né, do que nós podemos fazer, então, com esta ferramenta, que é o preenchimento relâmpago. Uma coisa muito comum que nós fazemos no dia a dia é gerar listas, né, muitas listas. E aqui nós temos alguns exemplos. Então, por exemplo, quando eu quero uma lista sequencial de datas, o que normalmente a gente faz dentro do Excel é termos aqui a primeira data, então 1/1 de 2021, por exemplo, e quando eu quero uma lista sequencial, né, a coisa é simples, né? Eu tenho aqui a alça de preenchimento, que é este quadradinho aqui no canto da célula, eu basicamente clico em cima desse quadradinho e arrasto o mouse para baixo, e aí eu obtenho uma lista sequencial. Por padrão, o Excel ele faz uma lista sequencial dos dias. Então, você tem ali dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e por aí vai. E aí vem a pergunta, mas, Nilson, e aí? E se eu quero fazer uma sequência numérica alternando apenas os meses e não os dias? Se eu vier nesta coluninha aqui, onde estão os meses, então, no caso ali eu tenho o primeiro mês, que é o mês de janeiro. Se eu clicar aqui novamente na alça de preenchimento e arrastar isso aqui para baixo, o Excel ele mantém o preenchimento padrão, que é os dias. Mas no Excel eu posso fazer de 2 formas, pelo menos, para conseguir fazer uma lista autonumerada com a frequência apenas de mudança do mês. E como é que eu faço isso, Nilson? Bom, vamos lá, gente. Eu posso fazer de 2 formas. Eu posso usar a ferramenta que o Excel nos dá. Para isso, eu também posso ensinar o Excel a fazer isso. Nossa, como assim, Nilson, ensinar o programa a fazer isso? Olha como é simples, gente. Então, se eu for usar a ferramenta, o que eu faria? Eu clico aqui na mesma alça de preenchimento, mas usando o botão direito do mouse. Então, se eu clicar com o botão direito e arrastar essa lista até aqui embaixo, eu solto o botão direito e aí o Excel me apresenta esta janela. Então ele fala ali, Nilson, o que você quer fazer? Você quer copiar células? Você quer preencher em série? Você quer preencher com formatação apenas? Você quer preencher com dias? Você quer preencher com meses?
Olha a opção aí, gente. Então, quando você vem e clica aqui, ó, preencher em meses, clico com o botão esquerdo, então, rapidamente, eu tenho uma lista numerada, apenas alterando a sequência dentro da data dos meses e não dos dias e nem dos anos. Olha que coisa interessante, olha que coisa simples de se fazer. Agora, eu falei que dá para fazer de outra forma, que é ensinar o Excel a fazer isso. Para isso, gente, é muito fácil. Você tendo aqui a primeira data, você coloca manualmente a segunda data, então eu vou colocar aqui a variação do segundo mês, e aí sim, eu seleciono os dois valores, clico com o botão esquerdo do mouse, normalmente, e arrasto isso aqui para baixo. Quando eu solto, o Excel ele aprendeu, então, o que ele tem que fazer. Ou seja, quando eu selecionei esses dois valores, e eu arrastei essa sequência para baixo, o Excel, então, ele entende que ele tem que fazer uma variação de um valor para um valor, no caso, variando estes números no meio da data, que são, então, a representação dos meses do ano. Então, olha só que fácil, olha só que interessante e como nós podemos usar essa função de preenchimento. Um outro exemplo, bem simples. Vamos imaginar que nós trabalhamos numa imobiliária e, de repente, o nosso chefe chega para a gente e fala assim, olha, Nilson, eu preciso construir uma lista somente com os domingos do mês para que, né, os funcionários eles possam fazer... Só um momento. Acho que vocês estão me ouvindo, certo? Imagino que sim. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Opa! Desculpem, pessoal. Eu vou continuar aqui a minha explicação. Então, com a ferramenta do preenchimento... Aliás, vocês me ouviram me apresentando? Pessoal, me desculpem. Vocês me ouviram Ah, tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou seguir aqui com a sequência. Então, dentro dos domingos do mês, eu quero, por exemplo, ali, Nilson, eu quero, então, uma lista somente dos domingos do mês. Então, como é que eu farei isso de forma rápida? Talvez a maioria das pessoas, eles ainda peguem o calendário manual e vão verificando lá. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo e por aí vai. Gente, não se faz isso. Isso é uma perda de tempo muito grande. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar a ferramenta, então, de preenchimento em série, que é uma ferramenta do próprio Excel, ou eu faço isso de forma também a ensinar o Excel a fazer isso para mim. E como é que isso pode ser feito? Vamos lá. Então, se eu tenho aqui o primeiro dia do domingo, né, o primeiro domingo do ano, basta que eu faça o quê? Eu clico, deixo selecionada essa célula, venho aqui em página inicial. Em página inicial, eu procuro por este item aqui, que é o item de preencher, e clico em preenchimento em série. Quando eu clico em preenchimento em série, o Excel me pergunta assim, Nilson, eu estou entendendo que você quer fazer um preenchimento de valores. Como você quer fazer este preenchimento? Eu posso preencher ele em linhas, ou seja, um número ao lado do outro, ou em colunas, onde eu tenho um número abaixo do outro. Então, eu vou colocar, neste caso, em colunas, esse preenchimento. Eu não preciso especificar cama data, porque ele já percebeu isso, e uma variação de dias. Aqui no limite, eu vou colocar o último dia do ano, então eu vou colocar 31/12 de 2021, por exemplo, e o incremento, é aqui que está o pulo do gato. Se eu quero apenas os domingos, eu vou colocar o incremento de 7 números, ou seja, de domingo a domingo, 7 dias. Então, eu coloco aqui o número 7 e dou um OK. Com apenas um clique, em poucos segundos, o Excel já me traz automaticamente somente os domingos do ano. Olha só que legal, gente. Olha como é fácil trabalhar com a parte de preenchimento dentro do Excel. Agora, Nilson, e a outra forma? E se eu quiser ensinar o Excel a fazer isso para mim, sem que eu tenha que ir lá na ferramenta de preenchimento? Da mesma forma que nós fizemos com o mês. Então, se eu tenho o primeiro domingo, eu coloco, no caso, o segundo domingo do ano, eu faço a mesma coisa. Seleciono os dois valores, clico na alça de preenchimento e até onde eu arrastar, o Excel me traz ali somente os domingos do ano. Então, fica muito fácil de trabalhar com estas ferramentas. Agora, outras aplicações da ferramenta de preenchimento relâmpago, que é
hoje uma maravilha. Então, olha só, gente. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui uma coluna onde eu tenho duas informações. Eu tenho aqui São Paulo, tracinho SP. Vamos dizer que eu quero trazer aqui na coluna da cidade, por exemplo, somente o nome, São Paulo, sem o tracinho e sem o SP. Só que eu tenho uma lista, né? Se eu for rodar essa lista aqui dentro do meu Excel, eu tenho uma lista de diversas cidades, e aí realmente seria um trabalho muito complicado se eu tivesse que fazer isso de uma forma manual, tendo que então extrair essa informação. Com a ferramenta de preenchimento relâmpago, isso se torna rápido e fácil. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é digitar aqui a palavra São Paulo, que é o primeiro nome que eu quero. Eu tenho duas opções agora. Se eu começar a escrever a palavra Rio de Janeiro, olha o que vai acontecer. Automaticamente, o Excel já entendeu o que eu quero, que é extrair uma parte do conteúdo da coluna anterior. Então, eu tenho ali de São Paulo, Rio de Janeiro, para baixo. Se eu der o Enter, automaticamente ele completa ali o conteúdo, né, para que eu possa ter, então, a informação. Então, vocês podem comparar, verificar que realmente ele só traz a informação que eu quero. A outra forma, gente, que é mais rápida ainda, é o uso das teclas Ctrl mais a tecla E. Então, se eu der aqui um Ctrl E, automaticamente o Excel faz a mesma coisa de uma forma muito mais rápida. Então, está aí uma função também do preenchimento relâmpago. A outra aqui, eu tenho a numeração. Ah, Nilson, está faltando a pontuação. Então, se eu colocar aqui, ó, 12.325.232, é a mesma coisa, gente. Se eu der um Ctrl E, o Excel automaticamente pega e já faz o ajuste automático para todos os números aqui da coluna ao lado. Então, essa foi a dica aí específica sobre a questão do preenchimento relâmpago. Agora eu quero falar rapidamente com vocês sobre a questão de validação de dados. O que é uma validação de dados? Bom, a validação de dados nos ajuda muito no dia a dia, principalmente quando a gente precisa ficar escrevendo muitas coisas repetidas, né? Então, quando você usa o mesmo termo diversas vezes, isso acaba se tornando um trabalho meio complicadinho. Então, como que eu poderia aí melhorar o meu desempenho? Então, vamos imaginar que eu tenho este campo de cargo, eu tenho uma lista aqui de cargos e eu quero facilitar o meu trabalho. Então, para eu não ter que ficar aqui escrevendo todas as vezes a mesma informação, eu gostaria de facilitar a minha vida. Então, para isso, eu posso usar a ferramenta de validação de dados. Ou seja, como que ela é feita? Vocês vão ver que ela também é bem simples de ser usada. Eu seleciono a célula que vai receber essa informação, vou até o menu Dados. Dentro do menu Dados, eu procuro pela opção Validação de Dados, e aí o Excel abre esta janela para mim. O Excel, nesse momento, ele está me perguntando, Nilson, o que você quer fazer? E eu preciso falar com ele. Então, eu coloco assim, Excel, eu quero criar uma lista. E aí o Excel fala assim, Nilson, mas onde está a fonte? Onde estão os dados que você vai usar para alimentar essa lista? Pessoal, se é uma lista pequena, eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, se fosse um campo de sim ou não, eu poderia colocar assim, ó, sim, ponto e vírgula, não. Isso já seria o suficiente. Nesse nosso caso, como nós temos uma lista maior, então o que eu posso fazer e que o Excel me ajuda bastante? Eu clico nesta opçãozinha, nesse setinha aqui, seleciono a lista que eu quero, ele já escreveu automaticamente aqui o intervalo de dados que eu selecionei, eu dou um Enter, ele volta para a janela anterior e eu clico no OK. Dessa forma, eu tenho aqui agora a seleção das informações. Então, olha que bacana. Então, eu não preciso mais ficar escrevendo ou repetindo muitas vezes os mesmos termos. Basta que eu venha aqui e faça a seleção, então, da opção que eu quero. Agora, o mais legal é que, se alguma dessas informações for alterada, automaticamente o Excel ele já faz a atualização dentro do campo. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que esse gerente de contas passou a ser um gerente de contas internas. Então, gerente de contas internas. Vocês podem notar que eu só alterei o texto dentro da célula, que está dentro daquele intervalo de dados que eu usei como referência para a lista, e aí automaticamente, quando eu venho aqui, né, o Excel ele já traz
essa informação atualizada para mim. Olha aqui, ó, gerente de contas internas. Então, a validação de dados, ela pode nos ajudar muito, principalmente quando nós temos campos de preenchimento que muitas vezes têm os mesmos termos e que você precisa muitas vezes ficar repetindo esses termos, ok? Então, essa foi a segunda dica sobre o Excel. A terceira dica é sobre a remoção de dados duplicados, o quanto é isso importante. Gente, nós que trabalhamos, vocês que trabalham com Marketplace, vocês sabem o quanto é importante que a informação ligada ao seu estoque esteja correta, ok? É bem importante que você tenha essa informação de que esteja correta. Por quê? Porque se você sobe dados duplicados para o Marketplace, você pode ter um problema sério. Por quê? Porque você pode estar vendendo uma quantidade lá no Marketplace que você não tem na sua loja. Então, nós temos que tomar este cuidado. E o Excel nos ajuda com isso. Dessa lista que vocês estão vendo como exemplo, que vocês têm ali o código EAN, vocês têm a descrição do produto e o preço do produto, nós temos aqui 88 itens nessa lista. Então, se você rodar essa lista, ela tem cerca de 88 itens. Porém, apenas 22 são exclusivos. Ou seja, eu tenho pelo menos aí umas 3 ou 4 vezes esses valores repetidos. Se eu subisse essa tabela, essa planilha lá para o meu Marketplace, eu teria um problema sério. Então, com o Excel, eu consigo resolver essa questão. Como assim, Nilson? Olha só. O Excel ele tem uma ferramenta que ele vai fazer análise do conteúdo da tua base de dados e vai dizer se esses dados eventualmente têm repetições. Se essas repetições forem 100% iguais, ou seja, ele vai conferir os dados das 3 colunas, código, produto e valor. Se essas 3 informações baterem, ou seja, forem iguais de ponta a ponta, o Excel considera que é uma informação repetida e automaticamente ele exclui essa informação da sua base. Olha como é simples, gente. Basicamente, o que você vai fazer é selecionar a sua base de dados. Então, eu seleciono aqui a minha base de dados, volto no menu dados e dentro do menu dados eu procuro pela opção remover duplicadas. Quando ele me abre esta janela, o importante é que eu não desmarque nenhuma coluna. Por quê? Para que ele consiga ver exatamente a informação das 3 colunas e aí eu consiga, eventualmente, saber, ter certeza de que ele está fazendo uma busca 100% coesa. Então, basta que você clique no OK. Poucos segundos depois, o Excel já te dá esta informação. Nilson, olha, eu achei 66 valores duplicados. Eu deixei apenas os 22 exclusivos. E aí, dando OK, pronto. Agora minha lista está certa, eu tenho a certeza que eu não tenho elementos repetidos e eu posso, com segurança, subir essa informação para o meu Marketplace. Certo, gente? Então, essa foi a terceira dica. Vamos para a última dica do dia, que é trabalhar com dados formatados como tabela. E qual é a vantagem que nós ganhamos com isso? Isso aqui é apenas um exemplo, mas todos os dados que eu utilizo dentro do Excel, a priori, eles são tratados como dados comuns, né? Ele não tem nada de diferencial em termos de informação ou relevância para o Excel. Então, quando eu decido trabalhar essas informações num formato diferente, formatados como tabela, então eu preciso, eu ganho, né? Eu ganho agilidade nesse processo. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos transformar os dados dessa tabela em dados tabelados, né, em formato de tabela e não como intervalo de dados comum, e vamos ver o que o Excel traz de fato para a gente de ganho com isso. Então, vamos lá. Olha só. Vamos dizer, então, que eu tenho aqui algumas colunas, eu tenho o nome de alguns videogames, a quantidade de fitas que eu tinha para alugar desses videogames, quantas fitas foram alugadas, o valor unitário aí de cada fita, e aí eu teria que calcular aqui, né, qual foi o valor alugado e o saldo do estoque, né, a quantidade de fitas que eu ainda tenho no meu estoque. Então, se eu for trabalhar isso dentro desse conceito, do jeito que está aqui, que é um intervalo de dados comum, quando eu vou fazer as contas, eu faria o seguinte, ó, eu pegaria a quantidade de fitas alugadas vezes o valor unitário. Essa é a conta que eu faço. Né? E aí, achando o primeiro resultado, eu basicamente clico aqui, arrasto, para que o Excel, então, faça o cálculo das demais linhas. Né? Esse é o processo comum aí dentro de quando eu tenho um intervalo de dados. Se eu for calcular o saldo do estoque, quantidade menos quantidade alugado. Então, eu puxo isso aqui e aí eu tenho a informação. Quando eu trabalho com essa informação em formato de tabela,
Olha só a mágica acontecendo, gente. Eu basicamente vou pegar essa tabela, venho aqui em página inicial, formatar como tabela, escolho um padrão qualquer, ok, e aí eu tenho a tabelinha. Nilson, não mudou nada. Vamos ver se não mudou? Olha só, gente, eu vou fazer o mesmo cálculo. Ó. Eu vou pegar a célula D6 vezes aqui a E6. E aí, automaticamente o Excel já faz a conta para as demais aqui. Colunas, eu não precisei fazer muita coisa. Então, se eu faço aqui o C6 menos o D6, né, a quantidade de estoque original menos a quantidade alugado, o Excel já traz a informação para mim. Então, quando eu trabalho com informação tabelada, isso se torna um trabalho muito mais rápido. Certo, gente? Essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Deixo aqui as informações sobre Unimagalu. Vai lá, acessa a página, se inscreve, façam os cursos, eles são todos gratuitos, são cursos preparados exclusivamente para vocês. Também aqui na ConSchool, 40% off em todos os cursos de marketing digital, e-commerce, mídias sociais, usando o cupomzinho ali, Expo Magalu, importante até o dia 18/8. Certo, gente? Eu vou ficando por aqui, agradeço muito pela presença de vocês nesse evento sensacional e é isso aí, nos vemos por aí. Um abraço a todos vocês, até logo, tchau.